Então, pessoal, agora a gente vai dar seguimento à nossa introdução a limites, certo? Vamos passar aqui para a tela. Então, essa é a introdução aos limites, parte 2. Tá? Então, no vídeo anterior a gente viu que a expressão limite de f de x quando x tende a A igual a L, tá? De uma maneira um tanto informal, significa que à medida que x se aproxima de A, temos f de x se aproximando de L. Tá? Ou mais precisamente, a gente pode fazer a distância entre a função e o limite L tão pequena quanto queiramos, bastando para isso que x fique suficientemente próximo de A. Tá? Existe também uma definição rigorosa usando épsilons e deltas que a gente não vai estudar aqui nesse vídeo. Tá? Então, o objetivo desse nosso vídeo é mostrar mais exemplos de limites. Tá? Antes, vamos começar com um teorema que vai nos ajudar bastante. Vamos supor que a gente tenha duas funções, tá? As funções f e g. E vamos supor que o limite de f de x quando x tende a A é L1, o limite de g de x quando x tende ao mesmo A é L2. Então, quando a gente somar as funções, tá? Se uma se aproxima de L1 e a outra se aproxima de L2, é natural, né, que a soma vá se aproximar, vai tender, vai convergir para L1 mais L2. Então, o limite da soma é a soma dos limites. Tá? A mesma coisa acontece com a diferença. O limite de f de x menos g de x é L1 menos L2. Tá? O limite do produto vai ser o produto dos limites. Tá? Então, se uma função se aproxima de um certo valor L1 e outra se aproxima de um valor L2, o produto das funções se aproxima do produto dos limites. O quociente também, tá? Com um detalhe aqui que a gente precisa pedir que o denominador tenda para um L2 não nulo, não pode tender para zero. Tá? E também a gente tem que o limite de alfa vezes f de x, onde alfa é uma constante, é alfa vezes o limite de f de x. Tá? Então vamos ver como é que funciona esse teorema com um exemplo inicial. Tá? Então o uso do item 3 nos permite calcular o limite de x ao quadrado quando x tende a 3, é o limite de x vezes x ao quadrado é x vezes x, então o limite do produto de duas funções, iguais aqui no caso, mas é o produto de duas funções, então é o limite da primeira vezes o limite da segunda. Quando x tende a 3, né, nós temos que cada uma das funções aqui vai para 13 e o resultado é 9. Tá? Então a gente pode generalizar dizendo que o limite de x na n quando x tende a A é A na n. Tá? Exemplo, se a gente usar também, né, em adição ao item 3, os itens 1, 2 e 5, a gente pode pensar nisso aqui como uma soma de três funções, né? Aqui eu teria menos 5x, a segunda função. Isso é a soma dos limites, e a gente tem então, o sinal negativo pode vir aqui para fora do símbolo de limite, e a gente tem 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 4. Tá? Então, a partir de agora, se vocês tiverem que calcular o limite de um polinômio quando x tende a um ponto, basta avaliar o polinômio naquele ponto, né? Substituir x pelo ponto e fazer o cálculo, né? Então, x ao quadrado vira 3 ao quadrado, 5x vira 5 vezes 3, né? E depois a gente soma ou subtrai aí conforme a necessidade, tá? Resultado, a gente tem aqui menos 2, certo? E quando a gente passa para uma função racional, que envolve quociente de duas funções, o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite de baixo seja não nulo. Aqui eu passo a ter em cima e embaixo separadamente polinômios, tá? De acordo com o exemplo anterior. E aí basta avaliar os polinômios no ponto 3. Então 2 menos 3 em cima, embaixo no denominador, 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 4, o resultado é menos 1 sobre menos 2, ou 1 meio. Então vocês notem que calcular o limite de uma função racional quando x tende a um ponto é simplesmente avaliar a função no ponto, desde que o denominador não se anule. Tá? Então esses dois últimos exemplos de polinômio e função racional podem ser generalizados através de um teorema que diz que se p de x é um polinômio e a é um número real, o limite de p de x quando x tende a é p de a. Tá?
E se p de x sobre q de x é uma função racional e q de a é não nulo, ou seja, se a está no domínio dessa função, nós temos que o limite de p de x sobre q de x é p de a sobre q de a. Tá? Em breve, isso vai estar associado ao conceito de continuidade. Tá? Em breve, nós diremos que os polinômios e funções racionais são contínuas no seu domínio. Tá? Chegaremos lá em breve. Então, um exemplo, né? Calcule o limite a seguir, tá? Aqui eu peguei o ponto 3, novamente poderia ter pego outro ponto, mas enfim, vamos lá. O limite de uma outra função racional quando x tende a 3, tá? Se eu calcular 2 vezes 3 menos 14, 3 ao quadrado mais 1, isso não se anula, então 3 faz parte do domínio dessa função, tá? O denominador não se anula em x igual a 3, portanto, pelo que nos disse o último teorema, né, a gente tem que o limite do quociente dessas funções racionais pode ser calculado simplesmente avaliando a função no ponto 3. Tá? Então, no lugar de x eu ponho 3, tá? Eu tenho que fazer essas contas aqui. Tá? 3 ao cubo é 27, 7 vezes 3 é 21, 2 vezes 3 é 6, 14 vezes 9 vai dar, então, um certo valor aqui, né? 126. E a gente pode fazer essas contas aqui finais e chegar em menos 6 sobre 119. Tá? Então, nesse caso, a função tem um limite igual ao seu valor, tá? No ponto em questão, no caso aqui no 3. Certo? Outro exemplo, vamos calcular o limite lateral a seguir. Aqui é um limite lateral quando x tende a 2 pela esquerda, tá? Então, quando eu calculo um limite lateral, a minha primeira tentativa é fazer x tender ao próprio 2, tá? Se o limite bilateral existir, então o lateral vai ser igual ao limite bilateral. Então, num primeiro momento, eu até poderia deixar de lado o fato de estar tendendo a 2 pela esquerda. Tá? Então, eu tentaria aqui avaliar a função, o denominador em 2, porém ocorre que, fazendo as contas, o denominador se anula. Tá? Então, se o denominador se anular, aí a situação muda e o teorema anterior não pode mais ser aplicado. Eu não posso simplesmente substituir x por 2 aqui, tá? Porque eu teria uma divisão por zero. Tá? Porém, para minha sorte aqui, o numerador também se anula. Tá? Então, dessa vez o ponto 2 não está no domínio da função, pois anula o denominador, mas anula também o numerador. Nesse caso, a gente pode fatorar ambos os polinômios, tá? Porque eu sei que x menos 2 vai ser um fator comum, em cima e embaixo. E eu vou poder cancelar. Então, x ao quadrado menos 5x mais 6, basta calcular as raízes, são 2 e 3. A faturação é x menos 2, x menos 3, tá? E o próximo polinômio, né, x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 12x, eu inicio botando x em evidência, sobra aqui, né, um polinômio de grau 2, cujas raízes podem ser calculadas por Bhaskara, são 2 e 6, eu tenho essa fatoração, tá? Então, o que acontece, né? Nós temos que a nossa função racional pode ser reescrita dessa maneira, um cancelamento pode ser feito aqui, portanto, a nossa função racional original, ela é uma outra função racional um pouco mais simples, essa que vocês estão vendo. Então, o limite da nossa função original vai ser o limite dessa outra função racional, e aqui nós temos uma coisa boa, né, que é o fato de que o 2 não anula mais o denominador. Se ele não anula o denominador, a gente aplica o último teorema que diz que basta substituir, né, x pelo ponto em questão, ponto 2, tá? E o resultado vai ser calculado, como vocês estão vendo aqui. Tá? Então, eu substituo x por 2, eu tenho 2 menos 3, 2 vezes 2 menos 6, menos 1 em cima, 2 vezes menos 4 embaixo, os sinais negativos se cancelam e o resultado é 1/8, certo? Notem que o fato de eu estar calculando um limite lateral não influi em nada aqui, tá? O cálculo é feito e uma observação interessante é que esse cálculo aqui é o mesmo se o limite fosse lateral pela direita ou se fosse um limite bilateral. Tá? Então, no cálculo acima a gente não tem nenhuma alteração se a gente calcular o limite à direita ou o bilateral.
Portanto, também é correto afirmar que o limite bilateral, que considera o comportamento pelos dois lados, aproximando pela direita ou pela esquerda, ele é o mesmo. Eu posso dizer então que o limite bilateral da nossa função em questão aqui é 1/8. Então vamos passar aqui para mais um exemplo em que agora a gente vai trabalhar com uma função definida por mais do que uma lei de formação. Tá? Então a função que eu estou mostrando para vocês aqui é a função f de x dada por x² se x menor que 1. E 4 menos x, se x é maior ou igual a 1. Tá? Então a gente tem uma função cujo gráfico é dado por uma parábola, se x menor que 1, e pela reta, tá? 4 menos x, se x for maior que 1. Vocês podem olhar aqui o gráfico da função. Tá? Então eu tenho uma parábola, a função vem então decrescendo, né, continuamente, suavemente aqui, tá? Aqui ela dá um salto, a função pula daqui até aqui, né? Então os valores da função eles crescem abruptamente, né, aqui no ponto 1, tá? Exatamente no 1 a função passa a valer 3, até um pouquinho antes do 1 a função vinha crescendo, né? Vocês podem ver aqui que o limite da função quando x tende a 1 pela esquerda vale 1, mas quando x tende a 1 pela direita o limite vale 3, certo? A partir do 1 a função decresce como uma reta. Tá? Então a gente, observando o gráfico, a gente conclui que o limite quando x tende a 1 pela esquerda vale 1, né? Os valores da função estão crescendo aqui, se aproximando do 1. Quando x tende a 1 pela direita, né, a função está se aproximando do número 3. Então o limite quando x tende a 1 pela direita é 3. Tá? A gente pode concluir isso observando o gráfico, como a gente acabou de fazer, ou então fazendo as contas, né? Então a gente usa a lei de formação x² à esquerda, então o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda é o limite de x² quando x tende a 1 pela esquerda, né? Vai dar 1 ao quadrado, que é 1. Já pela direita a gente vai usar outra lei de formação, que é 4 menos x. Tá? Então o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita é o limite de 4 menos x quando x tende a 1 pela direita, vai dar 4 menos 1, que é 3. Tá? Então, nesse caso, né, a gente tem limites laterais distintos, né, diferentes, portanto, o limite bilateral não existe. Então, outro exemplo aqui, mais uma função dada por duas leis de formação, tá? Só que agora um pouquinho diferente, a função é dada por uma função racional para todos os pontos diferentes do ponto 5, que é justamente o ponto que anula o denominador. Tá? E no ponto 5 a gente define a função como f de 5 igual a 1. Tá? Vamos calcular o limite dessa função quando x tende a 5. Tá? Então notem que 5 anula o denominador. Só que anula também o numerador, a parte de cima. Tá? Toda vez que isso acontece, a gente pode fatorar, né, o numerador. O denominador já está fatorado. Se a gente fatora o numerador, né, usando Bhaskara aqui, a gente vê que as raízes são 2 e 5. A fatoração é x menos 2, x menos 5. E eu tenho aqui um corte. Tá? Então eu tenho aqui a função se simplificando em x menos 5, né, em cima e embaixo. Resultado disso vale x menos 2, a função é bem mais simples. E para calcular o limite bilateral, eu substituo a lei original por x menos 2. Tá? Resultado, eu tenho 5 menos 2, que vale 3. Certo? Agora vocês notem que o limite dessa função no x igual a 5 é diferente do valor da função em 5. Tá? Então a função em 5 vale 1. Como é que é o gráfico dessa função? Olha só. A função, na verdade, é uma reta, tá? Para x diferente de 5. Então, o seu gráfico é dado por uma reta, com exceção do ponto 5, onde a gente tem um salto aqui. Tá? No futuro, a gente vai chamar isso aqui de uma descontinuidade. Tá? Uma descontinuidade removível. Então, o limite vale 3, difere
do valor da função em 5. Isso mostra para a gente um fato bem importante, que é o fato de que o limite de uma função não depende do valor da função no ponto. Tá? Exatamente no ponto, a função pode ter qualquer valor, o limite só considera o comportamento da função nas redondezas do ponto, quando eu me aproximo do ponto, mas estou trabalhando com valores de x diferentes do ponto. Né? Então, o limite da função não depende do valor da função no ponto 5 aqui. Então vamos finalmente passar para o nosso último exemplo, que é um limite que não existe e não vai existir pelo fato dos limites laterais não existirem. Tá? É um exemplo bem curioso. Tá? A função f de x igual seno de 1 sobre x, cujo gráfico vocês veem aqui. O que a gente vê é uma oscilação muito forte da função, que oscila entre menos 1 e mais 1 à medida que x tende a zero. Tá? Isso está associado com o fato da função 1 sobre x se comportar de uma maneira que será estudada no próximo vídeo. Tá? Então, por enquanto, hoje eu só vou me contentar com um gráfico da função seno de 1 sobre x, tá? Que mostra uma oscilação muito forte entre menos 1 e mais 1. Tá? Então, quando x tende a zero, os valores da função oscilam entre menos 1 e mais 1. Não se aproximam, então, de nenhum número. Portanto, tanto pela esquerda quanto pela direita, né, a gente tem a inexistência dos limites laterais. Tá? Então, se os limites laterais não existem, o limite bilateral certamente também não vai existir. Tá? E, além disso, né, eu posso observar que em breve a gente vai ver uma outra situação muito comum onde o limite não existe, quando temos limites infinitos. Tá? Próxima sessão. Certo, pessoal? Então é isso, tá? Obrigado pela sua atenção, tá? Então a gente está finalizando aqui a segunda parte da nossa aula de introdução aos limites. Tá? Espero que tenham gostado do vídeo.